CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. A dica do Gilberto de hoje é para quem trabalha de home office, não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernanda. O home office, né, se tornou uma rotina para muitos brasileiros, principalmente depois da pandemia, né? E aí tem necessidades novas, tem que adequar, né, seu ambiente de residencial para atender também a questão de trabalho, né, para isso. E aí, a gente está perto do Natal, né? E aí, vou dar aqui algumas ideias de presente de Natal para quem trabalha de home office, né? Para ou alguém dar de presente para o trabalhador de home office, ou ele se dar, né, esse presente também no Natal, né, de home office. Vamos começar com a cadeira, né? Ou seja, a gente fica muito tempo sentado, né, na frente do computador, né, durante o trabalho, e falta uma cadeira confortável, né, para você ficar tranquilo, não ficar com dor nas costas, né, e ter apoio dos braços também para isso. Então, essa é uma questão importante. É um investimento relativamente caro, né? Não é barato, mas é uma questão que, primeiro, dura, né? Ou seja, escolher uma cadeira boa, ela dura por bastante tempo, né, nisso aqui, e também, né, ele tem a questão de você ficar bem, né, ficar com uma boa ergonomia para trabalhar, né, nesse caso, né, para isso. Eu mesmo já trabalhava de home office antes da pandemia, então, basicamente, isso já era minhas ações que eu faço para melhorar, né, nesse caso aqui. Outra questão é o fone de ouvido. E aí, algumas características importantes que eu acho para ter um fone de ouvido. Primeiro, um fone de ouvido que seja leve, já que você vai ficar muito tempo com ele ou participando de videoconferências, né, para isso. Então, um fone de ouvido que seja leve e que tenha o cancelamento de ruído, ou seja, é um fone que ele consegue cancelar os ruídos em torno de você. Então, pode ser uma televisão ligada, pode ser o trânsito, pode ser um latido de um cachorro, pode ser alguém conversando. Ele elimina, né? Ou seja, ele bloqueia esses sons e deixa apenas o som daquela reunião que você está participando, por exemplo, né? Para isso, né? Uma questão que pode ser interessante é sem fio, né? Ou seja, um fone sem fio dá mais liberdade nessa questão. Então é uma coisa também que ajuda. Como a gente participa muito de muitas videoconferências e reuniões online, talvez um kit de iluminação, a gente tem vários kits aí diferentes de iluminação, com luminárias LED, ajustam bastante bem a iluminação para você participar, de ser bem visto, né, na questão da apresentação da videoconferência ou da reunião que você está participando. Em questão de ergonomia ainda, sugestões, por exemplo, de suporte para o notebook. Você usar o notebook na mesa, né, normalmente você tem olhando para baixo, porque o monitor fica mais baixo do que o seu ponto de visão. Se você coloca aqueles suportes de notebook para eles ficarem elevados, a tela vai ficar da altura dos seus olhos, né? Então fica bem mais confortável. E aí você pode acrescentar isso um teclado e mouse sem fio. Então fica mais liberdade ainda nessa situação. E aí, já que você está usando o notebook, aí uma dica que eu não abro mão, né, é o monitor externo, né? Quando você abre muitos documentos, está lendo muitos documentos ao mesmo tempo, o monitor externo, que estende, né, o monitor do notebook ou do computador, ajuda bastante nesse caso. Então, essas são dicas também de dicas interessantes. E nem todo presente, eu falei todos presentes aqui tecnológicos, você pode ter também um presente para essas pessoas que não sejam tecnológicos. Por exemplo, quando você tem uma mesa de trabalho em casa, é interessante que essa mesa esteja organizada. Então, ou seja, tem kits de organização, onde você coloca canetas, lápis, borrachas, aqueles grampeadores, né? Tudo isso fica organizado no local, né? Então, ou seja, essa é uma questão interessante. Um bloco de notas bem projetado também ajuda, né? E aí, também o ambiente onde você está. Então pode botar algumas plantas pequenas, né, que acabam dando algum equilíbrio para o ambiente. Algumas dicas aí de compras ou presentes de Natal, né, para quem trabalha de home office. Tem marcas aquelas que você diz, olha, não vale a pena investir? Não, na verdade, assim, o que eu recomendo, só que, assim, no caso, principalmente na parte de cadeiras, né, que você escolha uma cadeira que tenha ajustes na lombar, tenha ajustes nos braços e de altura também. Isso é uma questão importante, porque isso faz muita diferença, viu? Eu que fico quase 8 horas, né? Muitas vezes 8 horas sentado na frente do computador trabalhando, no final do dia, se você não tem uma cadeira boa, você está com as costas detonadas, viu? Como é que é essa sua disciplina, assim, Gilberto? Ficar 8 horas, lógico, você não fica 8 horas, né? Você se levantar a cada quanto tempo?
Então, eu tento fazer até o meu relógio me avisa, né? Ou seja, em torno de 1 hora e meia, né, de trabalho, eu levanto, vou tomar um café, né? Vou tomar uma água, né? E aí, né, nessa questão, assim, realmente não é 8 horas seguidas, você vai trabalhar um pouco de manhã, de tarde, trabalha à noite também. Então, essa é a questão. É importante ter um lugar separado da casa, se possível, né? Nem sempre é possível, mas um lugar que você tenha menos interrupções também. Então, essa é uma questão que eu também tenho um local aqui fechado, num quarto, que é o meu local de trabalho, né? E aí, assim, quando a porta está fechada, as pessoas sabem que está participando de alguma reunião, está participando de alguma videoconferência, então não vão entrar. É isso aí. E dá tempo de comprar até o Natal, né? Os sites ainda estão entregando. Tem gente que está prometendo até o dia 18 dá tempo. Porque dá tempo de você escolher o presente, olhar nas várias lojas, né? E comprar, né? Essas questões em relação a isso. Uma coisa interessante que eu vou comentar é uma preferência minha, né? Sobre teclado, né? Teclado, eu gosto muito de teclados mecânicos. Dá uma sensação mais, para mim, mais confortável de digitação. Algumas pessoas não gostam, ele faz um pouco mais de barulho, mas é um teclado que eu gosto em relação a isso. E em relação ao mouse, também eu vou dar minha experiência nessa questão. Eu usava o mouse convencional. Você mexe o mouse, né, dentro daquele mousepad para você mexer com o cursor, né, para isso. Só que isso estava me dando, né, usando bastante, estava me dando ler, né, inflamação nos tendões aqui do meu braço. Eu mudei, tem algum tempo já, que eu mudei para trackball, que é aquele mouse que fica parado, você só mexe com um dedão, basicamente, né? Tem uma bola grande, você mexe com um dedão. Acabou completamente com a minha ler, melhorei 100% do que tinha aqui e me parece mais confortável, porque você não fica com o braço se mexendo com o braço fica parado, apoiado no apoio de braço da cadeira. Então é bem interessante também. Legal, boas dicas. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Pode Muito contar bem. pra gente. Vamos lá. Bom, a gente na Black Friday está preocupado em não comprar nada pela metade do dobro, nem cair nos golpes dos golpistas que estão aproveitando, né, o tema da Black Friday para isso. Só que os golpistas continuam utilizando a Black Friday no pós-Black Friday agora para aplicar seus golpes também em relação a isso. Então veja que interessante. A gente tem primeiro um golpe que você fez alguma compra na Black Friday e não recebeu ainda, então você recebe um e-mail falso ou um SMS falso falando assim, olha, sua compra foi barrada no Correios, por exemplo, e você precisa pagar uma taxa para poder liberar suas compras. Então veja só, né? E aí se você acredita que aquilo é verdade, paga lá para o golpista, ele vai ter o seu dinheiro e você não tem nada bloqueado, na verdade, em relação a isso. Então essa é uma primeira questão. Outro golpe que está acontecendo com bastante frequência você tem aquela questão do frete grátis, né? E aí você fez a compra e aí você recebe um link falando assim, olha, agora você tem um reembolso, né, do seu valor do frete grátis. E aí você tem que preencher lá nesse link, né, o seu nome, endereço, telefone, CPF, e que estamos, na verdade, dando dados, né, sensíveis ao golpista, que ele pode utilizar isso contra você ou contra seus familiares, por exemplo, nesse caso. E aí os golpes não estão só direcionados aos compradores, né? Muitos lojistas também têm recebido contato de pessoas que supostamente tinham comprado alguma coisa na loja e eles receberam, põe uma foto lá, receberam o produto danificado e eles querem de volta o dinheiro, né? Na verdade não teve compra, não teve produto danificado, mas essa é a narrativa que o golpista faz contra a empresa, né, contra o vendedor, que aquilo não chegou corretamente, ele quer a substituição ou ele quer o dinheiro de volta nessa compra. Temos perguntas aqui, Patrícia? Temos participação aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Olha só, o Giovanni dizendo que ele acabou de investir na ergonomia dele, você falou das cadeiras, né? Ele falou que ele comprou uma mesa nova e uma cadeira mais confortável, com vários tipos de ajuste, como você disse. E ele, para se movimentar, ele usa 50 minutos de trabalho e 10 minutos em pé. E o mouse, ele diz que troca de mão. Uma semana a mão esquerda, outra mão direita. Muito bom, muito bom. É interessante, né, essa dica. Nessa levada de dicas de presente, o Franco perguntando se você tem dicas de presentes também para motoristas de aplicativo. É legal. Motorista de aplicativo, acho que uma coisa que é bem interessante é aqueles suportes, né, que você coloca ou no painel ou no vidro
para poder fixar o celular, um cabo interessante, um cabo, né, para ligar o celular, né, no carregador do carro, né, então é uma outra dica interessante. E aí, se ele quiser prestar algum serviço também para os seus passageiros, né, ele pode colocar um roteador de Wi-Fi dentro do carro para poder oferecer, né, Wi-Fi para o seu passageiro também. É uma outra dica também interessante. É isso, Gilberto, te agradeço. Até a próxima sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.